Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o verso de número 30, vai falar a respeito de que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas o que será que realmente significa isso? Esse texto ele está tratando de um encontro, essa história, que Jesus teve com um jovem rico. E lá aparece essa frase de que os últimos serão os primeiros. Qual, na verdade, seria a intenção de Jesus Cristo nessa fala? Ela fala a respeito de Jesus sobre os últimos serão os primeiros, aparece em pelo menos 4 versículos da Bíblia. Bem, analisando o que Jesus quis dizer com isso, o que é que significa verdadeiramente que os outros serão os primeiros? O ponto-chave aqui é entender o que Jesus quis dizer com os últimos serão os primeiros. Isso está no encontro que ele teve com aquele jovem rico. O jovem rico tinha um bom desejo no seu coração, que era de ser salvo, de ter a vida eterna. Mas só que na conversa com Jesus Cristo, viu-se claramente que ele achava que conseguiria a vida eterna unicamente através de suas boas obras. Então Jesus Cristo desmascara, tira a cortina que está sobre o seu coração, mostrando a ele que ele amarra mais o dinheiro e que verdadeiramente as coisas que Deus tem prometido para ele. A missão que Jesus lhe oferecia de segui-lo era exatamente isso. Quando ele entende isso, que precisava se desfazer de tudo para seguir a Jesus, ou seja, que ele precisava em primeiro lugar colocar o Senhor na sua vida, que é Deus que sempre nos acrescenta tudo que nós temos. Isso se faz necessário o entendimento. Jesus continua entendendo quando aquele jovem se entristece e se retira. A seguir ele vai ensinar os seus discípulos sobre o perigo de colocar o coração nas riquezas. Tem outro texto que a Escritura vai dizer que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E é isso que o Senhor está falando aqui a respeito. E ele vai mais forte lá na frente. Ele diz exatamente no capítulo 19, no verso 29, a respeito de que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Nós temos que entender que a promessa que o Senhor tem para um povo seu, aquilo que essas coisas dessa vida jamais poderão comprar. A promessa que ele tem é de eternidade, onde haverá um novo céu, onde haverá uma nova terra, e tudo isso aqui haverá de passar. Então, quando Jesus ele arremata seu ensino, deixando claro que, porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, esse ensino é exatamente para dizer que muitas pessoas serão surpreendidas, porque acham que por terem servido a Jesus em primeiro, eles criam em seus corações um sentimento de serem superior aos outros, que são os primeiros, eu acho que os primeiros da fila, ou os preferidos de Deus. E esses muitos que estão falando aqui é um perigo muito grande para a nossa vida espiritual, acharmos que temos esse tipo de posição. Eles vão ser ultrapassados por aqueles que desenvolveram um coração mais excelente diante de Deus, sabendo que qualquer coisa que receberam é a graça de Deus, sendo derramada e não os nossos méritos. Reflete sobre isso, para que nós possamos ter um entendimento verdadeiro do que significa que muitos dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É isso que precisamos entender. Então, quando ele fala sobre isso, ele vai mais na frente, falando a respeito de um dono de uma vinha que ele contrata trabalhadores, para que as pessoas entendam melhor sobre isso, o que ele havia contratado, o que ele havia acertado e que havia combinado. Ele honrou. Só que ele resolve, mostrando uma ilustração mais cara sobre isso, ele resolve pagar aqueles que chegaram por último para trabalhar nessa vinha. E aqueles que estavam em primeiro achavam-se ali agora, que poderiam receber uma quantia melhor. Ou seja, porque haveriam trabalhado mais, porque haveriam de ter se esforçado mais. Só que não é bem assim. Não é assim que funciona com o Senhor. O Senhor quer que nós continuamente consigamos em prosseguir, prossigamos em busca da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim Jesus vai finalizar exatamente mostrando que a graça de Deus, ela sempre será o superior ao esforço humano que muitos empregam por achar que terão mais recompensa diante de Deus. Então eu concluo dizendo para você, olha, que poderemos nos surpreender ao verificar que muitos últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. No reino de Deus não cabe presunção e muito menos sentimento de superioridade. O único soberano é o Senhor e nós apenas os seus servos. E o coração do servo é o que nos dá, diante de Deus, a certeza
que estaremos com Ele, não importando a posição que estivermos. Então pensa sobre isso, reflete sobre isso. Esse é o verdadeiro significado do que esse versículo 30 do capítulo que foi lido, do capítulo lá do Evangelho de Mateus 19, fala do que muitos serão surpreendidos, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.